Olá Liliane Viegas, obrigadíssima por estares connosco nas M-Talks for All do Festival Mental edição 2020. Muito obrigada, Ana. Queria antes de mais agradecer o convite por estar aqui convosco a conversar. É ótimo sempre ter-te connosco, a Liliane Viegas já esteve connosco no festival nas outras edições, tem acompanhado e conhece bastante bem todo o nosso trabalho, portanto esta vai ser uma conversa muito simples. Eu queria perguntar-te, Liliane, em relação a este tempo que nós vivemos de Covid, sim, ainda estamos a falar de Covid, mas sobretudo mais de mudança, do que o confinamento fez ou poderá ter feito às pessoas, tanto a ti pessoalmente como eventualmente a alguns dos teus doentes com quem tu trabalhas tanto tempo, toda a vida. Tu notas no global alguma diferença específica que gostasses de deixar e partilhar connosco? O que é que aconteceu aqui, Liliane? Ora bem, efetivamente o início da pandemia e o momento presente são momentos bastante diferentes, porque em termos de vivência interna, tanto pessoalmente como também com os utentes aqui do hospital, estou a falar do hospital, porque no início creio que fomos apanhados de surpresa e foi uma adaptação repentina e foi um bocadinho um choque. Os utentes aqui do hospital, apesar de tudo, tiveram mais recursos do que nós para se adaptar ao primeiro momento da pandemia. Uhum. E sei que têm mais porque eles têm mais, devido às razões da doença, mais o hábito de viver isolados, embora eles estejam aqui em residências. Neste momento, o que é que acusamos? Acusamos um falso arranque, ou seja, um arranque, mas que não é o arranque à normalidade que nós gostaríamos que fosse. E então isto está a ser um bocadinho fonte de alguma ansiedade, de mal-estar, de desconforto, digamos assim. Para ti ou para eles, ou para todos? Para todos. Tanto para eles que tinham a expectativa, porque foi dito em junho vamos desconfinar, foi dito em julho vamos desconfinar e é um desconfinamento muito controlado e que não corresponde ao desejo e à aspiração de cada um de nós. Eu pessoalmente ao nível de trabalho também, estamos sempre com condicionamentos, portanto é um retomar muito coxo ainda, mas pronto, é um retomar. Como é que tu viste isto no início? Como é que foi para ti? Liliane, é alguma coisa que tu já calculavas que acontecesse de alguma maneira? Deixou-te realmente surpreendida? Ou tu és daquelas que já sabia porque viu em relação a outros meios de comunicação social, nomeadamente estrangeiros, que já alertavam para isto há tanto tempo? Isto apanhou-te totalmente de surpresa ou nem por isso? Tinha uma ideia do que estava a acontecer ao nível do mundo, não é? Porque tínhamos contacto com a comunicação social. Na verdade, fiquei um bocado surpreendido quando é-nos dito temos que ficar em casa e não podemos sair e ao mesmo tempo realizar que isto acontece ao nível global tem um impacto. Pessoalmente, gostei de estar parada, gostei de fazer uma pausa, porque por razões pessoais também estava muito dispersa e foi de facto um retiro. Foi uma pausa que foi vivida de uma forma boa, posso ousar dizer desta forma. É uma pausa, é um olhar para dentro quando nós no nosso cotidiano estamos sempre muito virado para o exterior. E sou-me bem. Confesso. Aproveitaste, portanto, para estar um bocadinho mais contigo, mais para refletir, se calhar até para descansar, caramba, se precisavas, não é? E depois, além disso, achas que foi tempo suficiente? Se isto se prolongasse mais, se calhar já deixavas de ver só esse teu lado bom e passarias a começar a sentir falta desta atividade toda? Ou conseguiste gerir isto de forma a que encontraste um novo caminho, um novo modo, eventualmente, de fazer as coisas, a tua vida, o teu trabalho, com outro ritmo? Sim, há uma reavaliação global. Eu não direi que tenho saudades do ritmo anterior. Pois, e claro. O grande ensinamento deste período é que de facto temos de ter um equilíbrio entre o exterior e o interior, não é?
porque senão vivemos em desequilíbrio, seja tanto de um lado como do outro. E isso foi uma forma de me fazer lembrar que eu estava a desinvestir na parte interna e estava, por razões profissionais mais, muito investida na parte externa. Portanto, houve aqui uma pausa e agora uma consciência que isto tem que ser equilibrado. Tu acreditas, Liliane, que algumas pessoas, eu não digo todas porque sei que vais dizer que não, claramente, mas que algumas pessoas poderão eventualmente já terem percebido isso que tu entendeste e como o bom senso e o equilíbrio entre o ritmo e o que somos tem que andar mais a par, entre o ritmo que somos, entre o fazer e o ser, entre a espiritualidade e racionalidade. Acho que de alguma maneira, eu sei que a pergunta não é assim muito fácil de estar a responder e que somos todos diferentes, mas pensas que nem que seja intuitivamente as pessoas terão chegado lá em algum momento? Eu creio que foi um grande ensinamento esta pausa forçada entre aspas, porque mesmo que as pessoas não tenham este insight e esta consciência, pelo menos refletiram e ouviram muita coisa e creio que uns mais do que outros, com mais discernimento do que outros, terão pelo menos tocado no assunto do que é que está a passar. Alguns poderão ter recebido esta experiência de uma forma positiva, outra de uma forma mais ansiolítica, mas as coisas... Ou com raiva? Houve muita gente com raiva. Com Tira-me raiva. daqui, que horror, assim, que exagero. Mas eu creio que não seja o facto de estar sozinho, mas o facto de serem obrigados a estar sozinho. E esta autoridade é que é mal gerida. Só que as pessoas confundem. Mas o ser humano tem uma grande capacidade de se reinventar e de se adaptar. Outros vão entrar em stress e há situações de ruptura, como nós sabemos, há muitos conflitos, coabitar não é fácil, Não. 24 horas. Mas é uma aprendizagem muito grande. Há pessoas aqui que nos têm dado assim tenuamente alguma ideia de que eventualmente a partir de setembro, outubro, mais novembro, se calhar dezembro, o pós-traumático vai começar a surgir, vai começar a aparecer aquele indício de as coisas que foram até racionalizadas e os mecanismos de defesa ativados para manter uma situação, conseguiu-se, mas que foi guardado e que irá disparar a partir do tempo que isto leva a fazer a sua gestação, vá lá, em termos psicológicos, será para o fim do ano. Temos que isso venha a acontecer em termos da sociedade. Claro, com o impacto depois também de económico e financeiro, que vai resultar daqui, que não se prevê em bons tempos, pelo menos a ver por aquilo que dizem. Tudo junto poderá dar um panorama em termos de saúde mental, de um decréscimo de saúde mental absolutamente brutal. Tu tens alguma ideia em relação a isto, o que poderá acontecer com as pessoas? Sim, eu creio que vem aí uma grande crise económica, vem aí muitos problemas para resolver e para nós podermos enfrentar, não é? E que devemos enfrentar porque não temos outra alternativa, isto tem que ser vivido e temos que aprender com esta experiência dentro do possível. A parte traumática é evidente para algumas estruturas mais frágeis, seja muito complicado e recomendo pedir ajuda, não viver isso sozinho, porque é um momento em que nós temos que nos apoiar uns aos outros mais do que nunca e isto é fundamental neste período. O que é que tu podes dizer a quem tem vergonha de o fazer, Liliane? O que é que eu posso dizer a quem tem vergonha? A vergonha não ajuda, na verdade, há que ser simples, porque às vezes é o orgulho que leva à vergonha, é um orgulho escondido, não ter vergonha, porque há muita gente que está nesta situação e o que eu sinto é que há muitas iniciativas, muitas ONG, muitos grupos, muitas associações que estão a trabalhar e há coisas muito bonitas a acontecer também por parte de quem está a ajudar. Portanto, não há que ter vergonha, mas sim pedir ajuda e, sobretudo, não ficar sozinho. Não ficar sozinho. Isso é fundamental.
Tu estás como peixe na água em relação à ligação entre saúde mental e a parte artística. Se há pessoa neste país que o tem feito durante toda uma vida, é a Liliane Viegas. E com este respeito que temos pelo teu trabalho, por ti, por caramba, de tanto tempo, como é que tu podes, o que é que tu podes deixar aqui às pessoas no sentido de dica de como a parte artística, mesmo que não vão a ateliês ou que não façam, porque não têm, porque estão em casa e tudo isso, o que é que poderão fazer em termos de dança, ou em termos de artes plásticas, ou em termos, e quanto é que isto pode ajudar para combater essa solidão que acabaste de falar? A parte artística, antes de mais, em saúde mental, é uma parte que eu considero como expressiva. E a expressão é pôr cá fora o que está cá dentro. Seja pela pintura, seja pela palavra, seja pela expressão corporal, seja por que meio for possível, é importante pôr cá fora. Se nós tivermos alguém para nos ouvir, há uma folha de papel, há uns pincéis, há uma caneta que pode escrever, pôr cá fora. É a primeira recomendação que eu faria para não ficar demasiado carregado. A parte artística aqui no hospital, no sentido do grupo e do projeto que eu tenho estado a desenvolver em dança, movimento, terapia, teve que ser reinventado e estou a ter experiências maravilhosas individualmente com cada um dos doentes em que nos encontramos, trabalhamos à distância, comunicamos, olhamos mais do que nunca, olhamos porque só nos resta o olhar, o que é incrível, e expressão corporal. Portanto, isto tem sido um grande ensinamento para mim também, é um reinventar e sempre a redescobrir, desde que as pessoas estão com saudades de estar e de poder exprimir e de poder deixar som, mover-se. Portanto, não é em grupo, é um facto, não é individualmente ou às vezes com duas pessoas, mas é um estar e é um pôr cá para fora, portanto, pôr cá para fora, escrever, falar, cantar, caminhar. Caminhar pode ser um trabalho, uma prática espiritual também. E estar consciente daquilo que está a passar, sem esquecer que a respiração é o que nos permite regular esta ansiedade. Inspirar e expirar é o meu... Não é um mito, pois não. Há gente que diz que é um mito. É como contar os carneirinhos. Isso não serve para nada, eu não durmo na mesma. Não é só respiração, é todas umas outras variáveis à volta da respiração, que é o estar atento, o estar consciente, o estar presente, o ter compaixão para consigo. É uma adversidade, temos que a viver, ter humildade, enfim, não é só a respiração. A respiração é uma ajuda consciente, porque nós existimos através do corpo, não é? E é através do corpo que tudo isto é vivido, mas com todas as outras dimensões que o corpo e a mente têm e que nos proporcionam. Ou seja, estar a respiração não por si, mas com consciência de tudo o que ela implica, não é? E de tudo o que ela pode trazer em termos de emoções e de deixar entrar e de deixar sair, soltar as emoções e o peso, não é? Aquela mochila que toda a gente fala, ao fim e ao cabo. É verdade, é verdade. É um déjà vu, mas é uma realidade. Há déjà vus que vale a pena reforçar, então olha, não temos medo, é paciência. É só déjà vu, mas alguns são reais. Liliana, estes teus próximos tempos, tu tencionas a reunir o grupo quando? Tens já alguma ideia de quando é que poderão recomeçar os ensaios do grupo de dança? Do grupo de dança terapia, o núcleo. Os ensaios estão a continuar, só que individualmente. Sim, estás a fazer com cada um. O núcleo está separado. Nós estamos a preparar uma homenagem de um poeta que é residente cá, que é um doente, e então a poesia tem sido, digamos, algo de consistente que nos tem unido e toda a gente já sabe a sua poesia de cor e já estamos a fazer dramatização, só que eu estou a trabalhar individualmente para poder fazer a homenagem ao Francisco Costa. A Francisco. Que é um grande...
grande já tive a sorte de ouvir e ver. Liliana, só para terminar, podes-nos deixar aqui algumas dicas daquilo que te tens dentro do teu tempo disponível, ocupado a ler, a ver de filmes ou séries e música? O que é que tens estado a ouvir? Curiosamente, sou capaz de te desiludir, mas a minha vida habitualmente está cheia de música, e então eu tenho ouvido o silêncio, porque nós aqui perto do hospital temos os aviões. Tens aviões. E durante o confinamento foi o silêncio com o que a natureza nos traz, que é os passarinhos, que é algo que... E então tenho-me dedicado muito a ouvir o silêncio, a ler alguns artigos sobre o trabalho que eu desenvolvo, dança-terapia, mais psicossomática, mais por aí, não tenho lido mais do que isto, porque eram leituras que eu tinha atrás. E tenho meditado. Meditado tem sido a minha grande disciplina readquirida, porque às vezes ela já estava instalada, mas às vezes quando estamos muito ativos perdemos a nossa disciplina, portanto foi muito bom recuperá-la. Mas pode sempre voltar, não é? Pode-se recuperar. As pessoas dizem, nunca mais fiz, portanto já não vou fazer. É errado, pode sempre voltar a fazer as coisas. Sim, é verdade. E quanto ao silêncio, eu penso que não haver tantos aviões por aí a pairar é capaz de ter trazido alguma paz e serenidade a toda a gente que está aí o tempo todo, não é? É verdade, é verdade. Tem sido uma experiência fantástica. Ouvir o silêncio e ouvir os pássaros. Essa tem sido a minha música. Teatro, maravilhoso. E pronto, Liliane, ficamos assim. Não sei se queres sugerir algum filme ou alguma coisa que tenhas visto recentemente que tenhas gostado, ou que te lembres que gostasses no passado, ou que lembres quando eras pequenina. Filmes nenhuns ultimamente, tenho mesmo estado numa espécie de retiro pessoal comigo, mais do que dispersa, porque é muito fácil mesmo em casa a gente dispersar, portanto aproveita isto, uma recolha interna e tem sido bom. Resumindo, usaste este tempo para trabalhar ainda mais, não é? Internamente, mas para trabalhar ainda mais. Para conectar, sim, conectar. Muito bem. Liliane Viegas, obrigadíssima por ter estado connosco. Até breve, fica bem, nós vamos falando sempre. E um beijinho grande e obrigadíssima pelo teu trabalho. Muito obrigada, Ana, por ter estado connosco. Beijinho grande, fica bem. Obrigada.